Quase sempre aqui no podcast, quando eu falo de radiação, eu sempre me refiro à radiação ionizante, que é justamente aquela radiação mais perigosa que as pessoas costumam temer mais. Mas, eventualmente, eu falo um pouco sobre radiações não ionizantes. E, pensando nesse aspecto, tem uma área aí da medicina, uma área mais especificamente aí de exames de imagem, que usa a radiação não ionizante, do espectro da radiofrequência, e que eu sei que gera muita curiosidade na galera, especialmente quando eu fazia vídeos lá no TikTok, que eu juro pra vocês que eu ainda vou voltar a fazer, mas quando eu fazia, eu sei que era um tema ali que tinha muitas perguntas relacionadas, que se trata da ressonância magnética. É um exame que tem sido relativamente comum, embora o custo não seja tão acessível, mas que, em virtude de todos os protocolos de segurança que se exigem, gera uma curiosidade nas pessoas. E justamente por essa razão eu resolvi escolher esse tema para falar aqui no episódio de hoje, mais voltado à parte de segurança relacionada à ressonância magnética. Então, vamos nessa! Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje eu vou falar a respeito da ressonância magnética, mais especificamente relacionada à parte de segurança e curiosidades no geral. Porque eu sei que essa temática de ressonância magnética, embora não tenha relação com radiação ionizante, gera muita curiosidade nas pessoas. Uma porque quem faz o exame, inclusive até você mesmo que está me ouvindo, se já fez o exame, vai confirmar. Geralmente quem faz o exame se depara com um equipamento que é extremamente barulhento, uma sala grande, cheia de protocolo e procedimento para você poder entrar e coisa que você tem que tirar para não dar problema. Além disso, eventualmente na mídia aparece um ou outro evento acidental que dá problema aí nas salas de ressonância magnética, que acaba machucando as pessoas, e isso desperta curiosidade naturalmente. Mas antes de eu falar dessas curiosidades e falar a respeito da segurança, eu preciso primeiro explicar como que o exame de ressonância magnética funciona, especialmente porque muitas pessoas confundem o exame da ressonância com o exame da tomografia. Tem um episódio aqui no podcast onde eu explico qual é a diferença, mas eu vou dar uma resumida aqui para poder contextualizar. À primeira vista, os dois exames parecem iguais. As imagens são muito parecidas, a máquina é muito parecida. A única diferença seria que uma usa radiação ionizante e a outra não. É justamente por essa diferença que a gente tem imagens muito diferentes obtidas por cada um dos equipamentos. Como a tomografia usa raio-x para a formação de imagem, a gente vai ter a seguinte lógica. A gente tem diferentes tipos de tecidos dentro do corpo, diferentes órgãos e tudo mais. Cada uma dessas partes do corpo tem uma densidade diferente. Algumas partes são mais densas, outras partes são menos densas. Conforme o raio-x passa por ali, as partes mais densas vão atenuar a passagem do raio-x, ou seja, vão bloquear a passagem do raio-x, enquanto que as partes menos densas vão permitir a passagem do raio-x. E conforme a gente tem diferença de densidade, a gente vai ter, portanto, uma diferença no modo como o raio-x vai passar pelo corpo, e isso vai criar o que a gente chama de contraste, que no final das contas resulta na imagem que a gente vai olhar no final. A gente sabe que aonde está passando mais raio-x é onde tem menos região densa, onde está passando menos raio-x tem mais região densa. E isso ajuda o médico a entender se existe uma doença ou uma lesão ali, porque o médico sabe qual que deveria ser a densidade padrão que um corpo humano comum deve ter. Se tem uma diferença na passagem do raio-x onde não deveria, significa que pode ter alguma coisa errada ali. Já a ressonância magnética usa um princípio físico completamente diferente. Ressonância magnética é um fenômeno físico que acontece com alguns tipos de átomos, por assim dizer, quando eles estão expostos em um campo magnético e sofrem influência de radiofrequência. Radiofrequência é um tipo de radiação, só que é um tipo de radiação não ionizante, o que não significa que não tenham riscos associados, claro, só que não são esses riscos habituais que a gente está acostumado quando pensa em radiação. São outros tipos de risco mais relacionados a aquecimento e queimadura. O ponto é,
Dado que esse fenômeno de ressonância magnética acontece em determinados tipos de átomos de certos elementos, a gente vai conseguir formar a imagem com base na composição de cada tecido. Inclusive, a ressonância magnética, muito antes de ser aplicada para formação de imagens do corpo humano, ela era usada para fazer uma coisa que se chama espectroscopia. O que é isso? É você conseguir definir qual é a composição de alguma coisa, quimicamente falando, com base nessa ressonância que cada elemento químico por si poderia emitir durante esse estímulo de campo magnético mais radiofrequência. Mas o que eu estou querendo exemplificar aqui para vocês, fazendo essa diferenciação, e claro, eu expliquei a ressonância magnética de um jeito extremamente simplificado, porque falando fisicamente, existe uma complexidade por trás desse exame que é fascinante, quem gosta de física. Recomendo bastante a leitura a respeito desse assunto, é muito legal. Mas é para a gente ver que existe essa diferença na formação de imagem, justamente pela interação física que acontece ali. A ressonância magnética ela vai ser muito mais útil para a gente conseguir obter imagens, principalmente de tecidos moles que não são tão bem visualizados na tomografia. Então, a ressonância magnética consegue, por exemplo, fornecer imagens funcionais, imagens da parte do sistema nervoso, a parte cerebral. É muito interessante e bem aplicável nesse quesito. Bom, como eu comentei há pouco, esse fenômeno físico de ressonância magnética, quando ele foi descoberto, ele foi aplicado para finalidades de espectroscopia, isso lá em 1946. Ou seja, eles usavam esse fenômeno para conseguir ver a composição química de alguma coisa que você estava estudando. Mas como a ciência vai caminhando de modo progressivo, a galera começou a pensar se essa espectroscopia não poderia ser útil para analisar tecido biológico, ou seja, corpo humano. Então eles resolveram experimentar se dava para fazer alguma coisa relacionando esse fenômeno físico com o corpo humano em 1972 e foi então que nós obtivemos as primeiras imagens de ressonância magnética do corpo humano, que é a imagem de um dedo. Como se percebeu logo de início que existia um grande potencial diagnóstico por trás dessas imagens de ressonância magnética, esse exame foi se popularizando, só que ainda esbarra num requisito que é o custo. É um exame muito caro porque a infraestrutura para se ter uma máquina de ressonância magnética e laudar as imagens feitas por um equipamento de ressonância magnética é tudo muito caro. Inclusive, vejam que curioso, então logo foi-se usado esse fenômeno para a formação de imagem, na América Latina, o primeiro país a ter uma ressonância magnética foi o Brasil, o Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, e foi em 1986. Então, se a gente for parar para pensar, não é um exame tão antigo assim, é uma modalidade até que relativamente nova. E isso que eu estou falando da primeira ressonância. Se popularizar mesmo aqui no Brasil é mais depois dos anos 2000, porque como eu comentei, né, tudo muito caro e como não é tão antigo, ainda não se acha um jeito de abaixar esse custo. Como, por exemplo, o raio-x. O exame de raio-x é muito mais barato e muito mais simples também do que um exame de ressonância magnética. Só que a tecnologia de raio-x para a formação de imagem, mesmo uma tomografia comparada a uma ressonância, é muito mais barata. Por quê? Poxa, o raio-x ele foi descoberto em 1895, então tem mais de 100 anos. A ressonância magnética não tem tudo isso de idade, então por isso que ainda os custos não são tão acessíveis. E como eu falei, a infraestrutura é muito cara. Eu trabalho na Núcleo, e o dono da empresa estava contando para mim nessa semana, curiosamente, a respeito de ele estar estruturando uma instalação de radiologia e ele estava querendo comprar uma máquina de ressonância magnética. Só que para você conseguir instalar uma máquina de ressonância magnética, como ela usa muita eletricidade, tem que ser um circuito ali, uma estrutura muito bem feita para conseguir atender a demanda do equipamento, ter que ter uma sala de máquinas, aqueles líquidos criogênicos para poder fazer com que haja supercondutividade dentro do equipamento para gerar o campo magnético, enfim, tudo é absurdamente caro. Então isso é uma barreira, uma limitação e acaba que a gente encontra esse exame mais disponível mesmo em cidades onde existe mais recurso financeiro, principalmente capitais. Eu sou aqui de Curitiba e eu vejo que aqui na capital tem bastante clínica que tem o equipamento de ressonância magnética, mas conforme a gente vai se afastando das grandes cidades, interior, não tem nem demanda
para você ter um equipamento de ressonância magnética, porque realmente o custo é caro, tudo é muito caro relacionado a esse exame. Mas em compensação, o diagnóstico por trás, os benefícios que a gente obtém, especialmente relacionado a risco, é muito, muito positivo. Bom, dadas essas ponderações, a gente pode dar sequência aqui no raciocínio. Vejam vocês. Como eu falei lá no início, né, o fenômeno físico de ressonância magnética acontece ali em certos átomos. Ele vai precisar de duas coisas para que ele dê certo: campo magnético e radiofrequência. E como que a gente vai obter esse campo magnético e essa radiofrequência? Vejam vocês. Não sei se quem está me ouvindo aqui já teve a oportunidade de fazer um exame, ou já viu na internet, ou até mesmo viu eu mostrando lá no TikTok. A sala de ressonância magnética é uma sala grande e gelada e que tem um equipamento que parece uma rosquinha funda e barulhenta, porque ela fica fazendo uns barulhos estranhos durante o exame. E essa rosquinha, no seu interior, ela possui uma bobina eletrificada que gera, eletricamente, um campo magnético ultra, mega, master forte, extremamente forte. Mas assim, num nível muito absurdo de forte. Mais próximo ali do equipamento, claro, né? Ao redor, fora da sala, não é perceptível, mas no interior do equipamento é um nível muito absurdo de forte. Por quê? Porque é necessário para que você consiga induzir esse fenômeno de ressonância no corpo humano. Então você precisa mesmo de um ímã muito poderoso. E o que acontece? Para a gente conseguir obter, né, os dados da imagem que o equipamento vai gerar, ela vai lançar pulsos de radiofrequência, que a radiofrequência é uma radiação igual que a gente usa no celular. É o mesmo espectro, por assim dizer. Então, a máquina vai lançar esses pulsos de radiofrequência, a gente não sente nada, mas é isso que vai dar o estímulo para os átomos do nosso corpo emitirem o sinal que o equipamento precisa para a formação de imagem. E isso é feito com uma bobina que eles colocam em contato com a região do corpo que está sendo realizado o exame. Então, existem bobinas que encaixam no ombro, que encaixam no joelho, que encaixam no crânio e assim sucessivamente. E por que eu estou falando disso? Porque justamente relacionado a esses fenômenos físicos de magnetismo e de radiofrequência é onde a gente encontra os riscos relacionados à ressonância. Vejam vocês, que curioso, né? Quando a gente pensa ali comparando tomografia com ressonância, fica essa questão de custo-benefício, o que é melhor de fazer. Bom, começa que são dois exames muito distintos, eles vão mostrar coisas diferentes. Uma ou outra patologia até dá para ver igual nos dois. Só que o que acontece? A ressonância é um exame muito mais caro. É um exame que tem uma infraestrutura cara, médico para laudar é caro, tudo para fazer é caro, né? Pelo SUS, nossa, demora um monte. Plano de saúde ainda até faz rápido, né? Mas quem vai pelo SUS demora um monte para fazer. A tomografia já é um exame, como é mais simples, muito mais disponível, não é um exame que custa tão caro comparado a uma ressonância magnética, só que daí tem o contra, né? Que é a radiação ionizante, especialmente quando se compara o nível de radiação de um átomo com um raio-x, por exemplo, é um pouco maior mesmo. Só que o que acontece? Então vamos sempre fazer ressonância. Já não dá pela questão de disponibilidade e imagens que a gente vai ter que são coisas diferentes, né? Mostram regiões diferentes. Não é tudo que dá para fazer na ressonância, tem coisa que é só na tomografia. E além disso, existem sim riscos relacionados à ressonância magnética. Não é porque não é um risco como o da radiação ionizante que beleza, vamos se jogar na ressonância e sucesso. Não é bem por aí. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, né? O campo magnético e a radiofrequência são dois fatores que vão influenciar na segurança, mas tem mais outros três que também influenciam. E até vou narrar aqui para vocês alguns eventos aí que eu tenho certeza que vocês já viram. Até falei lá no começo do episódio que tem relação com tudo isso que eu comentei aqui agora. Bom, vamos falar então sobre o primeiro fator de risco que eu particularmente considero um dos maiores, que é o campo magnético que o equipamento produz. É um campo magnético artificial muito, muito, muito forte. E qual que é o risco associado a isso? Bom, o campo magnético é como se a máquina fosse um ímã muito forte, muito atrativo, que vai puxar
alguns tipos de metais para dentro de si. Só que como é um ímã muito forte, essa puxada que a máquina faz é muito violenta. E isso pode machucar as pessoas que estão dentro do equipamento durante o momento do exame. Então esse é o risco associado. Não só isso, pode estragar o equipamento. Existem alguns casos, por exemplo, onde há disparo de armamento de fogo quando você adentra, então atrai esses metais e gruda no equipamento. E vejam só, como eu falei, é um ímã extremamente potente. Para fins de comparação, não sei se vocês se recordam lá das aulas de física, né? Mas a Terra possui um campo magnético natural, por isso que as bússolas funcionam. Só que o campo magnético da Terra é muito fraco, é nível 1 nanotesla, muito baixinho. Vejam a unidade de medida, né? Nanotesla, então muito pequenininho. Agora, um campo magnético produzido por uma máquina dessa é da ordem de 1,5 Tesla. Então, olhem a diferença, né, da ordem de grandeza que a gente está falando. Então, por isso que a atratividade para esses equipamentos é muito violenta. Só que essa atratividade não vai acontecer para todos os metais, apenas para alguns tipos específicos de metais, felizmente. Que tipo? Os metais que a gente chama de ferro magnético. O que isso significa? Metais que sofrem atração por ímãs. Então, os metais aos quais vão sofrer esse efeito são o ferro, o cobalto e o níquel, ou qualquer liga metálica que tenha um desses 3 elementos na sua composição. É muito interessante pontuar isso, porque às vezes existem algumas pessoas, já ouvi muito essa pergunta, né, que tem ali aparelho odontológico, tem um implante, alguma coisa no corpo, uma órtese, uma prótese, alguma coisa que é de metal. E a pessoa tem medo de fazer o exame de ressonância magnética por causa da questão da atratividade. Então, não são todos os metais que vão sofrer atração. Então, isso permite com que haja, sim, possibilidade de pessoas que têm metais no corpo de fazer o exame. Só que tem que ser visto com muita cautela para evitar de causar qualquer comprometimento à saúde do paciente e à integridade do equipamento. Então, alumínio, prata, esse tipo de metal não é ferro magnético, então não vai sofrer atratividade. Mas ainda assim é necessário retirar por uma outra razão que eu já vou explicar daqui a pouco. Mas, no geral, pela questão de atratividade, não. Agora, existem algumas restrições, como, por exemplo, pacientes que têm clipe de aneurisma muito antigos, implantes, estentes muito antigos, pacientes que têm estilhaço de tiro no corpo, algum metal que não dê para tirar. Metal, esse ferro magnético, claro. Porque o que acontece? Antigamente, quando as pessoas iam fazer alguns procedimentos médicos, eram colocados esses objetos metálicos com metal ferro magnético, porque ninguém nunca tinha imaginar que existia um exame que usa campo magnético para formar imagem, né? Então, não se preocupava muito com esse tipo de detalhe. Hoje já é diferente, então muitos metais usados na medicina já são adequados para serem adentrados a um campo magnético, por assim dizer. Só que isso, novamente pontuo, tem que ser muito a vista com relação a isso tem que ser muito cautelosa para evitar problema. Então, você que me escuta, se em algum momento você for fazer um exame, é muito importante que você comunique às pessoas que estão te recepcionando acerca do seu corpo, se tem algum metal, alguma coisa. Eu lembro de uma história uma vez que me contaram, num cliente que eu atendo, num hospital aqui de Curitiba, e a mulher contou que fez anamnese com uma pessoa, com um cara, e ele falou que não tinha nada de metal no corpo, e daí quando eles estavam levando esse paciente para dentro da sala, ela viu que ele tinha uma cicatriz estranha na região da clavícula. E quando ela perguntou para ele do que se tratava a cicatriz, uma vez que ele sinalizou que ele nunca havia feito cirurgia, ele cobriu com o jaleco e falou: eu não quero falar sobre isso. E na verdade o que aconteceu com ele é que ele tinha levado um tiro, e o projétil estava dentro dele. E geralmente o projétil é ferro magnético. Então, quase que ela coloca ele dentro da sala e poderia dar problema por uma negligência e uma omissão por parte daquele paciente. Então, não façam isso. Ninguém vai julgar vocês se vocês levaram um tiro. As pessoas só não querem estragar o equipamento que você morra. Então, é muito importante sempre relatar qualquer tipo de implante, qualquer tipo de metal que você venha a ter. Agora que a gente entendeu esse fator de risco da atratividade do campo magnético, razão pela qual o exame da ressonância é cheio de perguntas e uma anamnese sem fim,
a gente consegue relatar aí alguns eventos que aconteceram e que são muito difundidos, inclusive, na internet. O primeiro evento que eu queria comentar com vocês, que inclusive não é tão raro de acontecer, é um evento que aconteceu em 2001, que fez uma grande mudança de paradigma com relação à segurança na ressonância, que antes era mais negligenciado, que é o caso do Michael Colombini. Esse caso aí era um menino, uma criança, que havia ido fazer um exame de ressonância magnética da cabeça. Ele tinha passado por tratamentos de quimioterapia, radioterapia, porque ele estava com câncer, tinha se recuperado, e ele foi unicamente para fazer um exame ali de rotina. E geralmente quando é criança, as crianças costumam ser anestesiadas porque o exame é demorado e precisa ficar parado para conseguir ter uma boa captação de imagem. E daí o anestesista fez a sedação, só que a saturação, ou seja, a respiração, o oxigênio no sangue da criança começou a dar uma reduzida. E a enfermeira se desesperou e quis ajudar. E o que ela fez? Ela foi fora da sala e trouxe um cilindro de oxigênio para o interior da sala para tentar oxigenar a criança. Só que qual que é o problema disso? Os cilindros de oxigênio normais que existem no hospital, a carcaça deles é feita de ferro. Nossa, isso daí, existem cilindros de oxigênio que são feitos de outros metais que não sofrem interferência por campo magnético. Só que esses gerais aí que se usam sofrem, e o que acontece? Um negócio que chama efeito míssil. Pela força de atratividade do metal com um campo magnético muito potente, o que é atraído é violentamente chocado contra o que está dentro. Então, esse cilindro de oxigênio virou um projétil que bateu no crânio da criança que estava dentro da máquina e matou ela instantaneamente. Esse tipo de evento, como eu comentei, fez uma mudança de paradigmas, gerou uma série de publicações a respeito de cuidados que devem ser aplicados em ambientes de ressonância magnética, como, por exemplo, um zoneamento, ou seja, uma demarcação onde existe maior intensidade do campo magnético, né, a sinalização do ambiente, para mostrar que ele é uma região controlada, que não pode entrar sem passar devidamente por uma inspeção e coisas do tipo. E esse é um tipo de relato que não é tão raro de ouvir, sabe? É muito comum equipes de hospital ou clínica que não são devidamente treinados adentrarem salas de ressonância com metais que não deveriam estar lá dentro e estragar o equipamento ou machucar alguém. Já tem caso de gente que entrou com enceradeira para encerar, inclusive acho que isso foi no Brasil, se eu não me engano, e a máquina puxou a enceradeira e destruiu o equipamento. Felizmente não tinha ninguém. Só quebrou a máquina mesmo. Mas isso acontece porque a pessoa da limpeza não foi instruída que a máquina não desliga e, portanto, está sempre com o campo magnético ativo. Ela foi na melhor das intenções, a culpa não é dela. Felizmente não machucou ninguém. Outro tipo de relato relativamente comum com ressonância magnética, e eu já vi pelo menos 3 matérias a respeito do mesmo tema, é a atração de armamento pelo equipamento. Tem uma, inclusive, que foi bem recente, que foi desse ano, em fevereiro, se eu não me engano, de 2023, que o policial entrou na sala, acho que ele foi ajudar o paciente, ele era acompanhante de um paciente, e a arma dele foi atraída pelo campo magnético e acabou disparando no peito da pessoa. E aí é uma sucessão de erros, né, dele de ter omitido que estava armado, porque provavelmente estava paisana, e da clínica por não inspecionar ou notificar a necessidade de, antes de adentrar a sala, retirar todos os metais do corpo. Então isso é importante. Esse foi bem recente, mas já teve um, inclusive, aqui na cidade de Curitiba, de onde eu falo, que foi em 2017, mesma coisa. O cara era policial militar paisano, foi ajudar o pai a sair do equipamento e entrou na sala e a arma puxou, o equipamento puxou o armamento e ele levou um tiro na perna da própria arma. E teve um caso também em Santa Catarina, se eu não me engano, se eu não lembro o ano, mas se eu não me engano foi numa clínica de Santa Catarina que disparou o alarme, alguma coisa assim. Alguém tinha entrado para assaltar e os policiais foram fazer a revista do ambiente para ver se o suspeito estava lá, alguma coisa assim, e o cara foi entrar na sala da reço e puxou o armamento e atirou. Só que eu acho que não atirou nele. Felizmente, nesse caso, eu acho que não teve vítimas. Mas essa atratividade, de fato, acontece. E a gente tem esses registros aí que, por um lado, é cômico você pensar que alguém vai levar um tiro da própria arma disparado pelo equipamento. Mas, por outro, mostra pra gente a importância da gente ter, de fato, a questão de segurança por trás. Então, quando a gente faz aquela analogia, tipo, nossa, o risco da tomo, o risco da reço, a tomografia dificilmente vai te dar um tiro.
Bom, além da questão da atratividade do equipamento, que de fato tem toda essa problemática aí, né? A gente tem também um outro problema que pode acontecer em virtude do campo magnético, que é a interferência no funcionamento de alguns dispositivos. Por exemplo, o seu celular. Se você entrar com o seu celular, ele provavelmente não vai ser atraído pelo equipamento, mas ele vai parar de funcionar. Ele pode só descarregar ou parar de funcionar de vez. E um grande problema, na verdade, com relação a essa interferência está relacionado principalmente à marca-passo cardíaco, porque o marca-passo ele é um dispositivo que vai servir para dar o estímulo elétrico para o coração continuar batendo quando a pessoa já não tem mais essa capacidade. O coração dela já não consegue fazer isso sozinho. Então, se você entra com uma pessoa com marca-passo na sala, esse marca-passo pode parar e logo o coração não tem o estímulo nervoso para fazer o batimento e a pessoa pode ter uma parada cardíaca. Então, esse é o risco. Só que, hoje em dia, os marca-passos que andam sendo disponibilizados no mercado também já são feitos pensando nisso. Então, tudo depende de análise, depende do médico, depende de um monte de coisa, mas é passível sim de poder entrar numa sala de ressonância e fazer o exame. Tudo depende, mas hoje já é melhor do que foi em tempos atrás. Mas ainda falando com relação à parte da atratividade do campo magnético, o que acontece? Caso alguém adentre na sala com algum tipo de metal, digamos que não tenha quebrado o equipamento, por assim dizer, e que você consegue tirar esse metal, o que acontece? Né? Ele vai ficar grudado lá até você conseguir tirar. Só que eu até já recebi essa pergunta anteriormente, as pessoas falaram assim, nossa, mas não é só puxar que ele sai? Existem alguns vídeos no YouTube que mostram a força de atratividade desse campo magnético desses equipamentos que dá uma ideia do quanto de força teria que exercer para conseguir tirar. Isso seria sobre-humano. A gente não consegue fazer isso manualmente. Como que a gente faz para tirar metais que ficam grudados na ressonância em um caso tipo esses de a arma que grudou no equipamento? A gente tem que abaixar o campo magnético do equipamento. E para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que tirar um líquido criogênico que fica dentro, ou seja, um líquido muito gelado, que na verdade é um gás liquefeito, geralmente é hélio que está lá dentro, só que em estado líquido, para a gente ver o nível de pressão que está ali, né? Tirar esse gás para que, sem o resfriamento, a bobina perca a sua capacidade de gerar um campo magnético tão forte. Então, a gente abaixa o campo magnético e logo você consegue daí desgrudar o metal que está colado ali. Só que qual que é o problema disso? Esse gás liquefeito colocado dentro do equipamento é muito caro, né? Tem um nome nesse processo aí de tirar esse gás da máquina que chama quenching. Inclusive, até lá no TikTok, um dos vídeos meus que mais bombou foi a demonstração desse quenching como é. E isso é também um fator de risco dentro da ressonância magnética, porque o que acontece? Esse gás liquefeito, ele é liquefeito dentro da máquina porque ele está sob pressão. Mas se você tira ele da pressão e coloca ele no ambiente, ele expande e ele vai preencher todo o ambiente. Então você pode sufocar uma pessoa se ela estiver lá dentro e esse gás acabar vazando para o interior da sala. Além do frio, né? Então ele é criogênico, ele é gelado pra caramba. Então você pode ou sufocar ou congelar a pessoa que estiver dentro da sala. Normalmente, esses gases, né, liquefeitos, quando dá esse quenching, existe toda uma tubulação e um projeto para que ele seja ejetado para fora da instalação. Mas pode acontecer de dar ruim. Não tem muito registro disso, eu nunca vi registro de problemas relacionados a gases, né, a gases liquefeitos, líquidos criogênicos na resso, mas é um fator de risco que tem que ser levado em consideração, que até quem estrutura o ambiente planeja isso, né, pensando ali na porta, que você tem que conseguir abrir para fora, não para dentro da sala, né? Então, são pontuações, né, que eu gosto de levantar para a gente ver os riscos que estão associados a essa modalidade. Porque, como eu falei, né, não é porque não tem radiação ionizante que lindo, vai dar tudo certo. É muito bom não ter radiação ionizante, mas tem outros fatores ali que tem que ser revisto, né? Até agora eu pontuei 2 fatores de risco, que é o campo magnético e os líquidos criogênicos. O terceiro fator de risco que eu vou comentar com vocês está relacionado à radiofrequência. O que é isso? Como eu comentei lá no início, quando a gente vai fazer esse fenômeno da ressonância, vai estimular esse fenômeno de ressonância no corpo humano, a gente precisa do campo magnético e de radiofrequência. Ele vai dar um estímulo para que o tecido consiga liberar um sinal
para que o equipamento consiga captar e transformar isso em imagem, tá? Então é a partir da radiofrequência. Eu acho muito engraçado falar a respeito disso, porque o que acontece, né? Radiofrequência é uma radiação, só que é uma radiação não ionizante. O que isso quer dizer? É uma radiação que ela não tem aquele potencial de causar aquelas mutações, aquelas coisas que todo mundo que lembra de Chernobyl já associa. Até tem vários episódios aqui que eu sugiro vocês ouvirem a respeito para entender melhor aqui no podcast. Mas basicamente a radiação, né, a radiofrequência é uma radiação, só que não é ionizante igual ao raio-x. E daí quando a gente vai falar a respeito do exame, daí a gente fala assim, exame de ressonância não tem radiação. Ele não tem radiação ionizante, mas ele tem sim a radiação de radiofrequência. E daí eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer um serviço numa clínica e teve um cara lá que ele era técnico da ressonância, o cara trabalha com aquilo ali 200 anos. E daí eu fui explicar para a pessoa que estava comigo, né, o meu estagiário, que então, né, que a gente não faz blindagem com chumbo, porque aqui é uma máquina de ressonância, não tem radiação ionizante, usa outro tipo de radiação. Aí nisso o técnico ouviu e já protestou, né, tipo, não tem radiação, não tem radiação ionizante, né? Mas tem radiação, né? Radiofrequência e tal. Nossa, mas ele teimou comigo, parecia o Chaves. Tem radiação, não tem radiação. Tem radiação, não tem radiação. E aí, né, ele foi me descreditar e foi dar uma de falácia de autoridade para perguntar pro médico que tinha acabado de entrar na sala, né, doutor, que a ressonância magnética não tem radiação? E o médico olhou para ele, olhou para mim e falou, então, né, radiofrequência é uma radiação, né? Então tem. E aí, nossa, e ele ficou muito bravo, porque daí era dois contrariando ele, né? Nem a falácia da autoridade o salvou da sua ignorância. Então, isso aconteceu acho que tem uns 5 anos e eu ainda lembro como se fosse ontem, porque, nossa, o cara trabalha com isso e não sabe, mas tudo bem. O ponto é, radiofrequência, portanto, é usada ali para a formação do exame, da imagem. Só que o que acontece? A gente tem algumas coisas que podem acabar acontecendo com a radiofrequência, principalmente relacionado a aumento de temperatura e calor. Tem em episódios anteriores aqui, eu acredito que em algum momento eu falei, até para exemplificar, pessoas que trabalham, por exemplo, em antenas de transmissão de dados de telefonia. Aquelas antenas que ficam lá em cima, se a pessoa que trabalha fica na frente da antena, ela pode correr sim risco de sofrer queimadura, porque esse é um efeito biológico esperado para o espectro da radiofrequência. Tanto que até tem na estética um rolezinho lá que você faz de radiofrequência que é para derreter gordura, feito justamente porque a radiofrequência tem essa característica de aquecimento. É muito difícil acontecer queimadura por radiofrequência dentro da ressonância magnética, porque existem muitos parâmetros que quem está fazendo o exame controla para evitar que isso aconteça. Lá na radiologia geral, quando a gente tem radiação ionizante, a gente mede a dose de radiação para evitar acontecer algum problema. De certa forma, ali na ressonância magnética também tem um controle de dose, só que a gente não usa bem essa palavra porque é mais intensidade do que dose, mas o nome para isso a gente chama de SAR, que é Specific Absorption Rate, se eu não me engano, né? Então dá essa sigla de SAR. E o profissional que está operando o equipamento, ele que vai ver ali, né? Porque essa taxa vai depender do tempo do exame, dos protocolos que vão ser aplicados, da região que você está examinando, vai depender do peso da pessoa. Então tem um monte de fator que vai entrar ali para ele saber se está usando muito ou pouca radiofrequência para evitar de acontecer esses aquecimentos e dar problema. Normalmente, quando alguém é queimado por radiofrequência, isso costuma acontecer quando tem algum metal no corpo dela que acaba aquecendo mais do que o próprio corpo e, por consequência, queimando a pessoa. E os exemplos que a gente tem na literatura são justamente disso. Um exemplo disso é um caso que aconteceu em 2007 com um nenenzinho de 5 semanas que foi fazer uma ressonância para investigar uma má formação que ele tinha no tórax. E aí as enfermeiras colocaram um oxímetro no punho do nenê, só que esse oxímetro era feito de um metal que não era compatível com o campo magnético, tampouco com radiofrequência. Então, quando o exame começou, esse metal acabou aquecendo muito e queimou o braço do nenê, que por ser muito pequenininho e muito prematuro, teve que amputar, porque tinha necrosado a região. Tem fotos disso na internet, se vocês procurarem por esse caso, e realmente é bem, bem triste. Então, puxando uma questão que eu falei, inclusive, até há pouco, quando eu falava do fator de risco do campo magnético, e falei dos metais, então, não é porque o metal não é ferro magnético que, tá tudo bem, 100% certo, vai na fé.
Depende, por mais que ele possa não ser atraído pelo campo magnético, ele pode acabar aquecendo quando o exame começar e tiver esse pulso de radiofrequência. Pode ter esse estímulo e esse aquecimento e queimar a pessoa. Então, tudo depende da região onde você vai fazer o exame e aonde que está o metal. Bom, a gente já falou de 3 fatores de risco, que era o campo magnético, os líquidos criogênicos e a radiofrequência. Um outro fator de risco, que ele é mais tranquilo do meu ponto de vista, pelo menos, está relacionado com o gradiente de campo. O que é isso? Quem já fez o exame de ressonância deve ter notado que a máquina faz uma barulheira do cão, que você fica pensando, meu Deus, para que esse barulho? Que é isso, né? Parece uma nave, parece que é alguém batendo na máquina lá fora. Isso acontece porque durante o exame, a máquina varia o campo magnético dela para conseguir gerar os estímulos necessários para que seja possível a formação de imagem. Só que quando tem essa variação de campo magnético, a consequência disso no equipamento é a produção de ruído, barulho. E o risco disso é a questão da audição. Para quem trabalha, fica fora da sala, nem escuta, porque é bem abafado. Dá para ouvir, porque quem está ao redor escuta, né? Mas não é intenso como quem está dentro. Então, para o paciente, existe o risco porque o som que fica no interior do equipamento é acima de 80 decibéis e o exame costuma ser demorado. Então, por isso que sempre dão aquele protetor auricular, um tampão para você colocar no seu ouvido, que é para você não sensibilizar a sua audição e poder fazer ali o exame tranquilamente pelos 40, 50 minutos, dependendo da região que você está imaginando. Tem ressonâncias que são mais rápidas, 20 minutos, mas geralmente é uns 30, 40 minutos aí, às vezes 1 hora, tudo depende. Bom, e o último fator de risco a ser relatado aqui da ressonância tem relação com o contraste. O que é contraste? É aquele líquido que eles injetam na veia da gente para realçar algumas estruturas durante o exame. E muita gente tem muito cagaço de fazer exame contrastado porque lembra da tomografia. Por quê? Na tomografia, o contrastado que é feito lá é feito com uma substância que é o iodo. E existem muitos relatos de pessoas que sofrem com reação anafilática, ou seja, alergia ao iodo e passa mal na hora de fazer o exame. Então as pessoas ficam com medo. Só que assim, esses casos de alergia eram mais comuns no passado por causa do modo como eram feitas essas substâncias. Hoje, mesmo na tomografia, esses contrastes são muito mais seguros e muito menos risco de dar algum tipo de reação, por assim dizer. E na ressonância magnética, o contraste que é utilizado é outra substância. A finalidade é a mesma. O contraste sempre vai servir para realçar alguma estrutura durante o exame. Só que a substância muda porque a ressonância e a tomografia são exames que usam princípios físicos que são muito distintos. Não tem como a gente usar o contraste de um no outro porque não funciona. Então, na ressonância, a gente usa um contraste que é feito à base de gadolínio. É uma substância quase que inerte, ou seja, do jeito que entra, meio que do mesmo jeito que sai. Tem pouquíssimos relatos de eventos adversos com esse contraste. Tem em casos muito específicos de pessoas que já tinham previamente problemas nos rins de desenvolver fibrose nefrogênica. Só que, como eu falei, olhando na literatura referente a isso, são taxas baixíssimas. Logo, a reação, algum tipo de reação adversa a esse tipo de contraste é muito baixa. Tanto que eu não tenho nenhuma história para falar a respeito de pessoas ou vítimas desse contraste. Morte, muito raro, porque é muito difícil alguém ter reação anafilática, porque, como eu falei, é quase uma substância inerte, ou seja, quase que entra e sai no corpo do mesmo jeito. Então, esse é um ponto positivo e até gosto de esclarecer isso para que você que está ouvindo, caso tenha que fazer um exame de ressonância que vai contraste, está com medo, fique tranquilo, porque não é o contraste da tomografia. O fato de você ter tido uma reação na tomografia quer dizer que você vai ter uma reação na resso? Não, são substâncias muito distintas. Pois muito bem, meus irradiados e agora devidamente magnetizados. Ai, que horror, muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu sei que é uma temática até um pouco mais diferenciada,
mas de certa forma tá aí, né, relacionada a radiações não ionizantes e radiologia no geral, que, né, adentra essa área das radiações, e que eu sei que é um tema que gera muita curiosidade e por isso que eu quis trazer. Eu tenho intenção de, no futuro, falar mais a respeito do exame da ressonância magnética, só que dos aspectos clínicos, dos aspectos mais da prática e funcional. E daí, para isso, eu vou trazer uma pessoa que é da área para relatar para a gente aí coisas do cotidiano e que são mais rotineiros dessa modalidade. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, curiosidades, sugestões que vocês queiram me falar para que eu fale em algum outro episódio ou para que eu responda, só mandar mensagem para mim lá no Instagram, Radiação para Leigos, ou no e-mail, radiaçãoparaleigos@gmail.com, que eu sempre vejo. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas sempre olho tudo, tá? Então, muito obrigado pela audiência de vocês e um abraço, até o próximo episódio.